Glória a Deus, glória a Deus. Saúdo a todos com a paz de Cristo. Convido os irmãos a orar comigo, meditar na palavra, buscar a Jesus como nosso Salvador. Curta, compartilhe e se inscreva. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, abençoa cada um dos irmãos, aquele que está precisando de uma cura, porque Tu és um Deus de milagre, um Deus de poder. Tu deste o Teu Filho amado para que morreste na cruz para nos salvar. Ele levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições. Basta você buscar com fé. O que precisamos ter é fé. Buscar e acreditar que Ele pode, porque Ele é todo-poderoso e Ele pode. Ele nos deu o seu Filho amado e Ele nos cuida. E eu creio no agir do Senhor, em nome de Jesus. Aqui hoje vou estar falando, meditando na palavra, Lucas 8. Aqui, ó, Jesus apazigua a tempestade, do versículo 22 até o 25. Então, Jesus, ele fazia muitos milagres. Ele estava na terra, ele curava, ele libertava, principalmente libertar as pessoas. Todos nós precisamos de libertação, todos nós. E sempre tem alguma coisa que está nos atrapalhando e nós precisamos nos libertar daquilo que nos atrapalha, que não agrada a Deus. E então Jesus, aqui a palavra diz que Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os discípulos e disse: passamos para outra banda do lago. E partiram. Então Jesus falou: vamos ir para outra banda do lago, né? Então Jesus entrou no barco e aqui fala, né? E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia de água, estando eles em perigo. Então, Jesus, como ele pregava muito, ele falava, então, quando ele tinha a oportunidade de descansar, tu vê, ele entrou no barco e adormeceu. Então ele dormiu, ele foi descansar. Por quê? Porque ele pregava muito, ele atendia as pessoas e então ele estava muito cansado. E naquele tempo tinha o lago de Genezaré, acho que era o lago de Genezaré. Ele, com o tempo, assim, vamos supor, quando chegava a tarde, ele sempre tinha um vento muito forte. Era normal ter assim, tipo uma tempestade naquele lago. Aqui, ó, a banda do lago, no lago. Era normal ter uma tempestade no lago. Então, e Jesus estava dormindo, e ele adormeceu no barco, e a tempestade era forte, e estava enchendo o barco de água. Ó, aqui, ó, o barco enchia de água, estando eles em perigo. E chegando ele, e despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e se fez bonança. Então, ele estava dormindo, e daí os discípulos acordaram ele e falaram: ó, mestre, nós estamos perecendo, porque o barco estava enchendo de água e eles estavam com medo que o barco ia afundar, né? E então eles chamaram Jesus, que Jesus estava dormindo, porque ele estava muito cansado, então ele estava dormindo. E daí os discípulos chamaram a Jesus, e ele acordou
e disse: onde está a vossa fé? Jesus falou para eles, né? Aonde está a vossa fé? Porque eles mesmos podiam ter orado e mandado a tempestade parar, né? E eles temendo, maravilhando-se, disse uns aos outros: quem é esse que até aos ventos e à água manda e eles obedecem? Então, as pessoas que viram o que Jesus fez, viram o milagre que ele fez, que ele só ergueu a mão e falou: acalma-te, vento, né? E o vento acalmou, como é que é? As ondas pararam de entrar dentro do barco. Então as pessoas perguntaram, né? Quem é esse que até o vento e a água obedecem? Quem é esse? Mas eles bem sabiam que Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Então Jesus, ele fazia milagres e as pessoas se admiravam dos milagres de Jesus. Porque Jesus estava dormindo e o barco estava quase afundando já, porque a água estava entrando dentro do barco. Então ele levantou e mandou a água, ó, vento e fúria da água cessaram e fez bonança. Ele levantou-se, repreendeu o vento. Então ele repreendeu e já fez bonança. E todos se admiraram do que ele fez. E ele falou para os discípulos: vocês também podiam ter feito isso. Vocês também, se vocês tivessem fé, aqui ele fala, né? Que, ó, aonde está a vossa fé? E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles temendo, maravilharam-se, dizendo a uns aos outros: quem é esse que até o vento e a água manda e obedece? Então, por quê? Porque Jesus era filho de Deus, ele tinha fé, ele podia, mandava e manda na natureza. Jesus, ele manda na natureza. Ele pode todas as coisas. Por isso, quando nós estamos com problema, se nós temos uma enfermidade, e se nós temos fé e pedimos a Deus, nós temos que pedir com fé. Orar a Deus, pedir com fé e perseverar na oração. Muitas vezes, ora um dia, depois já não ora mais. Lê a palavra um dia, depois já não lê mais. Então, nós temos que perseverar, que Ele vai nos atender. Porque Ele é Deus e Ele escuta a nossa oração. Ele está sentado no seu trono, mas Ele escuta. Ele escuta toda a nossa oração, Ele escuta todo o nosso pedido. Então, para Deus não tem nada muito difícil. Para Deus tudo é fácil. Por quê? Porque Ele criou tudo. Tudo é dele. No Salmo 24 fala do Senhor a terra, sua plenitude, o mundo e aqueles que nele existem. Então, tudo é do Senhor. E Ele manda em tudo e Ele tem poder sobre tudo. Então basta pedirmos, basta termos fé. Ele fala aqui para os discípulos: aonde está a vossa fé, né? Eles não estavam, que onde está a vossa fé? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Pai querido, Pai amado, aumenta a nossa fé, Senhor.
para que nós possamos a perseverar cada dia mais em oração e na palavra, para que o Senhor atenda às nossas necessidades. Em nome de Jesus, amém?